apresentar para vocês a banda. O Jonathan Dilke. Que bonito. O Jonathan. Ele é professor de música, de teclado. Ele tem até uma escola de música, gente. Ali temos o Édipo. O Gilberto no baixo. Isso aí. Bom, nós vamos cantar canções para vocês que falam sobre Jesus. Porque nós aqui, nós todos aqui dessa equipe, e ali o Márcio Nascimento também, que é o do som. Ali, levanta bem alto, Márcio. Olha, do som. Nós descobrimos que Jesus não é uma pessoa distante. Jesus é uma pessoa que está perto de nós. E Ele está aqui agora. E outra coisa também que a gente descobriu, que a gente quer informar, trazer para vocês, é que Jesus nos ama, Jesus ama vocês. E que vocês são pessoas realmente especiais para Ele. E que Deus nos ama tanto que mandou Jesus do céu para morrer, viver entre nós, viver a nossa vida, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E Ele vive, Ele está aqui e quer morar no teu coração. E um dia, quando eu tinha 13 anos de idade, eu convidei Jesus para vir morar no meu coração, que eu queria conhecer Ele mais. E Ele veio. E aí a minha vida foi mudada para sempre. Eu vou cantar uma música que se chama Filho de um Carpinteiro. Jesus, o pai de José, né, era carpinteiro. Então muita gente já ouviu falar de Jesus, que ele foi isso, um filósofo, né, uma porção de coisa. Jesus é o Filho de Deus e Ele está aqui hoje. Ele quer falar contigo hoje. Então eu quero lançar um desafio para vocês. Peça para Jesus, peça para Ele assim, ó, que se tu existe, então fala comigo. Fala no meu coração. Eu quero saber se o que estão dizendo aqui hoje é verdade. Fale isso com Jesus. Isso se chama oração. Pode falar, porque Deus quer falar contigo. Sabia? Sabia que Deus quer falar contigo? Que Deus te ama. Eu vou cantar essa música. Filho de um Carpinteiro. É o nome da música. Sei que quase todo homem já ouviu falar no homem Jesus. Um filósofo, um carpinteiro, filho de outro carpinteiro também. Mas de alguma maneira Ele quer te revelar tudo o que fez e o que pode fazer pelo homem. Para testemunhar te se chamou pescador, para pescador ser também. Seus milagres incontáveis conhecidos se fizeram. E Ele de muitas maneiras sofreu para te resgatar. Foi pregado numa cruz e pela cruz te salvar. Sei que quase todo homem já ouviu falar do homem Jesus. Um filósofo, um
carpinteiro, filho de outro carpinteiro também. Mas de alguma maneira Ele quer te revelar tudo o que fez e o que pode fazer pelo homem. Para testemunhar de si chamou pescador, para pescador ser também. Seus milagres incontáveis conhecidos se fizeram, e Ele de muitas maneiras sofreu para te resgatar. Foi pregado numa cruz e pela cruz te salvar. Mas como o homem morto não ficou até hoje, ressuscitou glorioso e disso sou testemunha. Tudo Ele sofreu para te reconciliar com teu Criador, com teu Criador. Mas como o homem morto não ficou até hoje, ressuscitou glorioso e disso sou testemunha. Tudo Ele sofreu para te reconciliar com teu Criador, com teu Criador. Sabe, gente, que legal que vocês estão gostando, né? Eu tô achando ótimo. E eu quero dedicar todas essas palmas que vocês estão dando assim gentilmente para mim, mas eu quero dedicar elas e dar elas para Jesus, porque Ele é que fez em mim, me deu essa vontade de cantar, me deu a voz que eu tenho e tantas outras coisas que me possibilitam estar aqui compartilhando sobre Ele com vocês. Então vamos bater uma palma para Jesus, já que Ele está aqui, né? Obrigada, Jesus! Obrigada, Senhor! Nós vamos cantar uma canção, o Lucas vai tocar, e eu e o Esdras vamos acompanhar, que fala, diz assim, que a gente pode ter muitas coisas na vida. Pode ter uma casa muito bonita, com muitas coisas lindas em casa, ter tudo que a gente quer, precisa, né? Ou então, pode ser uma pessoa comum assim, né? Que não anda num carro tão bonito, anda de ônibus. Eu ando de ônibus. Eu ando de lotação, ando de carro também, ando a pé, de bicicleta. E quer dizer, qualquer pessoa, né? Essa pessoa, Deus quer encher ela de paz. E que essas coisas não são realmente importantes. O que importa é o que a gente tem ou não tem dentro do coração. E Jesus quer encher o teu coração de paz. Sabe por quê? Porque paz não é um sentimento, embora a gente sinta ela, né? Mas paz é uma pessoa. Deus disse que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Vamos dizer todos, Jesus é a nossa paz. 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 Jesus é a nossa paz.
Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Oh, oh, Jesus é a nossa paz. Oh, oh, Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. 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 Queria falar com vocês coisa bem rapidinha, mas muito importante.
Vocês conhecem esse livro aqui? Como é o nome desse livro aqui? Bíblia. A Bíblia tem duas partes. Essa primeira parte aqui, ó, desse lado, a gente chama de Antigo ou Velho Testamento. E aqui, o Novo Testamento. Eu quero contar algo de Jesus desse Novo Testamento. Em Mateus capítulo 8, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, vocês podem ler em casa. Jesus tinha alguém que andava com ele sempre, os discípulos. E eles estavam sempre com Jesus onde Jesus estava. E esse Jesus, que é o Filho de Deus, é o Senhor, que morreu, mas ressuscitou. Ele, certa vez, nesse capítulo 8, versículo 24 de Mateus, ele conversa e tem um lago bem grande. Eu procurei naquele Google Map, e o lago lá era bem grande, dá para ver. E ele pegou um barco. Com esses amigos dele, né? E foi atravessar. O barco não tinha motor, o barco era a vela. E ele foi atravessar o barco. Atravessar o barco não. O barco não se atravessa. O barco a gente usa para atravessar o lago. E ele estava lá atravessando, mas Jesus estava mais cansado do que eu estou cansado agora. Eu estou cansado. Tá? Mas Jesus estava muito cansado. Porque Jesus conversava com todas as pessoas que vinham falar com ele. As crianças vinham falar com ele, falava com as crianças. Os mais velhos vinham falar com ele, falava com os mais velhos. A vida de Jesus foi conversar com as pessoas. Jesus ia em todo lugar, fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Porque Deus era com ele. E aí Jesus deitou naquele barco. O barco saiu, né, assim bem mansinho, tal, atravessando o lago, e Jesus deitou, dormiu. Os amigos dele, que a Bíblia chama de discípulos, estavam ali. E alguns deles eram pescadores, conheciam o mar, né, sabiam quando vinha tempestade, sabiam quando tinha calmaria, sabiam todas as... Só olhando o tempo, ele digo, vai chover, e chovia. Hoje não chove, e não chovia. Eles conheciam. Os pescadores conhecem bem o mar. Nesse mar da Galileia, eles pegaram um barquinho e saíram andando. E Jesus, muito cansado, deitou no barquinho. E o barquinho foi. A Bíblia fala que o barquinho foi. De repente, começou a aparecer um vento. Não se sabe de onde. Um vento. E o vento começou a aumentar. E o vento aumentava. E o vento aumentava. Conforme o vento aumentava, as ondas, né, elas começaram a aumentar também, né? Como não é que nem a nossa praia aqui, né, que tem aquelas ondas que quebram, lá não tinha onda muito forte, o barquinho era baixinho, dessa altura assim, ó. Como fosse daqui até aqui, um pouco mais alto assim. Aqueles barcos daquela região. E começou a entrar água dentro do barco. Começou a entrar água e os amigos de Jesus disseram, e agora? Nós vamos afundar. E que tira água, que eles não tinham caneca para tirar água, né? E tira água com a mão, certamente não tinha um vasilhame para tirar água com a mão. E o barco começou a tremer, e o vento e a água. E eles disseram, vamos afundar, vamos acordar Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele pode chegar e fazer alguma coisa. Bom, Jesus estava deitado. Lá na popa do barco, na parte de trás do barco. A parte da frente é a proa. Se não me engano, ele estava deitado na parte de trás do barco. Acordaram Jesus, Jesus olhou assim, né? Sabe quando a gente acorda assim, meio de repente, assim? Ele estava tão cansado, mas tão cansado, que o vento e aquelas águas entrando não acordou ele. Imagina que ele devia estar cansado, né? Aí ele acordaram, por favor, Jesus, mestre, nós vamos todos afundar. Aí Jesus levantou, e o mar, né?
aquele ventão. E Jesus olhou para o vento e falou assim: vento, te acalma. Mar, te aquieta. E o vento parou. E o mar ficou lisinho. Eles olharam e disseram assim: quem é este que o vento e o mar acalma? E aí eles chegaram lá onde eles tinham que chegar do outro lado. O que Deus quer falar para vocês hoje nisso aí? Uma pergunta, vocês podem dizer para mim. Vocês acham que Jesus estava no barco, o barco ia afundar? Sim ou não? Não. Vocês já sabem a resposta. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Pode ser que a gente tome um susto, pode ser que a gente tome uns goles d'água, pode ser que a gente fique respingado, mas não afunda. Não afunda. Na nossa vida é igual. Quando a gente convida Jesus para morar conosco, na nossa vida, as coisas vão andando muito bem. Mas, às vezes, acontecem coisas como se fosse assim: eu acho que eu estou num barquinho. Eu me lembro da história daquele tio contando para nós, aquele prof contando para nós a história do barquinho. Eu acho que é aquilo que está acontecendo comigo. Mas eu quero dizer para vocês que Deus ama tanto vocês. E que se vocês estão com Jesus, a vida de vocês nunca vai afundar. Em toda dificuldade vai haver salvação. Deus não solta ninguém. E aqueles amigos de Jesus ficaram tão felizes, chegaram no outro lugar, chegaram no destino deles, muito bem. Por quê? Jesus estava com eles. Quando Jesus está conosco, no nosso carro, na nossa vida, em qualquer coisa, na nossa casa, na nossa vidinha, eu posso garantir para vocês, a Bíblia diz isso. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, essa é a palavra que eu quero dizer para vocês essa tarde. Se vocês tiverem Jesus, o Filho de Deus, que viveu aqui, morreu lá numa cruz. E por que ele teve que morrer? Porque se ele não morresse, não haveria a reconciliação, se a gente chegasse de novo para Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós tínhamos um problema com Deus. Não Deus conosco, mas nós com Ele. A gente nem sabia que tinha, mas tinha. Aí Jesus veio e tomou o meu lugar, ficou lá naquela cruz. Quando desceram Ele, morreu Jesus. Será? 3 dias depois. As mulheres foram lá ver onde estava Jesus e iam chorar lá porque viram ele morrendo. Olha, cadê ele? Tinha ressuscitado. Está vivo. E ele está vivo aqui hoje. A gente não pode ver ele como uma pessoa, mas ele está aqui. Ele falou que estaria no meio. Onde 2 ou 3 estivessem reunidos no meio, no nome dele ele estaria. E Jesus vai voltar. Um coleguinha de vocês, de manhã, falou assim: quando? Eu não ouvi. O Márcio que me avisou aqui. Quando ele vai voltar? Não sei, a Bíblia não fala o dia. Mas fala que ele vai voltar. Então eu quero animar vocês. Por quê? Porque se vocês tiverem dificuldades, sejam elas quais forem, se vocês tiverem Jesus, vocês vão fazer que nem aquele barquinho. Vocês podem passar por dificuldades, podem engolir um pouco d'água, o vento pode assustar, e assusta mesmo, mas com Jesus, nós sempre vamos chegar aonde Jesus quer. Nós nunca vamos afundar. É ou não é legal? Imagina? É como se fosse uma boia, a gente nascesse com uma boia. Pode andar e nunca afunda. Olha, então, esse é o convite de Deus para nós hoje. Ele está à porta, batendo na porta do nosso coração, que Ele quer entrar. E para quem deixar Ele entrar,
Ele vai preparar uma mesa de alegria, de paz, e vai compartilhar isso conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei. Oh, sim, e com ele cearei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei. Oh, e com ele cearei. Esta porta pode ser a do teu coração, e se tu ouvires minha voz, eu entrarei e contigo cearei. Oh, e contigo cearei. Essas palmas vocês já sabem, né? Que é para Jesus, né? Vamos bater palma para ele? Senhor, eu vou fazer uma oração por vocês. Senhor, eu te peço, Senhor, que tu te manifeste ao coração de cada criança, de cada pessoa aqui, de alguma maneira, que tu sabes, tu conhece cada um, e que tu te manifeste e que cada um seja salvo, Senhor Jesus. Eu te peço isso em teu nome, e agradecida por essa oportunidade de poder falar aqui, cantar nesse lugar para esses alunos hoje. Em nome de Jesus, amém. É isso aí.